Repare uma coisinha, muitas pessoas estão muito preocupadas. Lógico, a preocupação tem sentido, tem razão de ser. Mas não é algo horrível, não é o final ainda, felizmente ou infelizmente. Eu fiz um levantamento dos problemas que a humanidade já passou, bem resumida, pegando as piores situações, e vocês verão onde eu quero chegar. Primeira coisa, na Idade Média, houve algo parecido com o que aconteceu hoje. Mas reparem o seguinte, a peste negra que aconteceu na Idade Média, ela chegou a matar de 75 a 200 milhões de mortos. Naquela época, foi metade da população terrestre. Você tem ideia o quão fatal ela foi. Depois, bem mais tarde, veio a Primeira Guerra Mundial. Ela chegou a matar 19 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que veio logo depois, 50 milhões de pessoas. Segunda Guerra Mundial, 83 milhões. O tsunami de 2004, para quem lembra, já mais recente, 226 mil mortos. H1N1, a gripe suína, 17 mil mortos, reduziu. E a atual, infelizmente a Covid, ela chegou até o momento um pouco mais de 1.700.000 pessoas mortas. Reparem que a humanidade vem passando por catástrofes e problemas, dificuldades, e existe, lógico, um alarde gigantesco, e muitas vezes nós, como cristãos, colocamos isso como os finais do tempo. Imagine por quem passou pela peste negra, por quem passou pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, para eles aquilo era o fim. Então, o que nós temos que tomar cuidado é qual a nossa relação com Deus. Repare o seguinte, que boa parte das doenças, só fazendo um resumo numa conversa que tivemos aí, nós, com alguns amigos, boa parte dessas pestes, epidemias que aparecem, elas são muitas vezes resultados. Por exemplo, continua a AIDS, continua por aí, dengue e outras. Mas boa parte das epidemias que aparecem, elas têm resultados diretos com questão sexual ou questão alimentar. Um dia poderemos dar mais detalhes sobre isso, mas reparem que toda vez que quebramos as normas de Deus, as regras que Deus nos deu, como comportarmos sexualmente e como nos alimentarmos corretamente, quando quebramos essas regras, essas pandemias que surgem, que vêm agredir a humanidade, são resultados da desobediência às leis divinas. Se você duvida, estude, dê uma lida melhor e verificar que se fôssemos mais obedientes a Deus, boa parte não estaríamos passando pelo que estamos passando hoje. Mas repara o seguinte, lá em Mateus 24, de 7 a 9, temos o seguinte item. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Elas são os princípios de dores. E realmente a humanidade já vem sofrendo com isso há muito tempo. E agora, mais uma peste para agredir a humanidade. Mas depois disso, outra coisa sim, como cristãos devemos nos preocupar de verdade. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nosso grande problema não são as pandemias, não são as guerras, não são os terremotos, não são nada dessas coisas que têm acontecido. Elas são coisas naturais do pecado, infelizmente, no mundo que vivemos. Mas algo sim, que será de fato sinal da grande volta de Cristo, é quando aqueles seguidores de Cristo, os verdadeiros seguidores de Cristo, forem perseguidos e mortos por amarem mais a Cristo do que ao mundo. E a pergunta será, mas qual deve ser a nossa real preocupação então? Nossa real preocupação é, como estou com Deus? Como está a minha vida com Deus? Quão próximo eu estou com Deus? É esta a preocupação que devemos ter. Tudo isso vai passar. Coisas boas, coisas ruins, tudo passa. Não importa. O que não pode passar é o seu relacionamento para com Deus. Se você está na corda bamba, decida rápido por Deus. Se você está firme, fique mais firme ainda. Porque, infelizmente, esse mundo vai acabar um dia. Querendo ou não, ele vai acabar. Se não for por causas naturais, com certeza o próprio homem vai fazer a sua situação. É interessante notar, não sei se vocês têm reparado, a busca constante de novos planetas habitáveis.
E a loucura da NASA e de Elon Musk em mandar pessoas para Marte para criar uma colônia. Por que esse desespero? Não é a questão de busca só de riquezas, mas é porque o nosso planeta está acabando. Nossa situação está ruim. Nosso planeta já não suporta mais essa exploração contínua e predatória que, como seres humanos, estamos fazendo. Estamos reduzindo a água potável, está sendo reduzida. Já 1 bilhão de pessoas não possuem água potável para beber. Alimento cada vez mais escasso, locais para plantação cada vez mais escassos. Então a situação é ruim. E como está a sua relação, a nossa relação para com Deus? Vamos verificar o seguinte. Em primeiro lugar, vamos fazer uma análise. Faça uma autoanálise de como está a sua relação para com Deus. Primeiro item. Tempo de oração para com Deus. Quanto tempo você passa orando? Quanto tempo você passa conversando com Deus? Quanto tempo você passa meditando com Deus? Será que é mais tempo do que nós passamos nas redes sociais? Nas maratonas de série? Reparem que nesse bom tempo que passamos, muitos passaram confinados em isolamento. Será que passamos fazendo algo útil com Deus? Segundo item. Tempo de leitura da Bíblia, ou até da lição da escola sabatina. Quanto tempo estamos investindo, ou investimos, nesse período de problemas que estamos passando? Será que estamos estudando de fato a Bíblia? Será que estamos interessados em estudar, conhecer mais a Deus, tirar dúvidas, descobrir novas coisas? Não descobrir novas verdades, a verdade é única. Para descobrir o quanto Deus tem se sacrificado para nos ajudar, para nos salvar, para nos manter juntos com Ele. Parte dessas pessoas que partiram, que foram devido à Covid, foram poupadas de sofrimentos maiores. Não sei se virá uma perseguição em breve, como é que vai ser a situação, mas com certeza as pessoas já estão descansando, aguardando a sua ressurreição. Mas infelizmente aqueles também que morreram que não aceitaram a Cristo. E agora? É uma situação triste. Por isso, não perca tempo. Converse com Deus, ore, leia a sua palavra. É a sua carta de amor às nossas necessidades. Outra coisa, quanto tempo nós passamos também dedicando a outras pessoas? Com certeza, muitos de nós dedicamos tempo para nós mesmos e para a família. E fechamos esse círculo. Esquecemos que, devido a essa pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas não tinham o que comer. Praticamente, se repararem, a ADRA ficou sem receber doações. Pessoas que estão precisando, a necessidade não acabou com a pandemia, pelo contrário, ela aumentou com a pandemia. Precisamos dedicar tempo para outras pessoas. Não sei se vocês lembram, a parábola que separa os bodes das ovelhas, Cristo fala, aqueles que só pregavam e falavam em nome de Cristo, mas nunca fizeram nada em ajudar pessoas, vestir o pobre, alimentar o pobre, aqueles que precisam da ajuda. E além disso, uma coisa que é legal, que está escrito em Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que é a situação mais complicada do que a que estamos vivendo hoje? Essas pessoas estão passando por dificuldades e nós estamos fazendo o quê? Apenas falando? Temos que agir. Essa é a nossa realidade hoje. E o quarto item também, a devolução dos dízimos e das ofertas. Dinheiro. Toda igreja cobra dinheiro. Só que não é dinheiro para enriquecer pastores ou igreja. É para levar o evangelho àqueles que não tiveram oportunidade ainda de conhecer a palavra de Deus. É também ajudar as pessoas a terem uma vida um pouco melhor em questão de alimento, roupa, um local para poder adorar a Deus. Muitos colocam, eu prefiro ajudar as pessoas do que devolver o dízimo. Não é assim. Reparem que em Lucas 11:42, Deus fala uma coisa, Cristo fala diretamente aos fariseus. Uma coisa muito importante. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Ou seja, continue fazendo, continue dizimando, mas você deve também ajudar as outras pessoas. Deve também amar a Deus.
não apenas condenar. É isso que acontece. Uma coisa não anula a outra. Ajudar e dizimar, ofertar, agradar a Deus e ajudar as outras pessoas são algo que estão totalmente relacionadas. Então devemos saber como é que está a nossa relação para com Deus. E aí vem em memória a vida de Enoque. Enoque, acho que é o sonho de todo cristão. Simplesmente por estar com Deus, ele foi trasladado. Lá em Gênesis 5, de 21 a 24, fala o seguinte: E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou Matusalém, 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Nós, se muito, conseguimos viver bem até os 80, 90 anos de idade. E achamos que estamos cansados, com dificuldade, tempo para Deus e assim por diante. Mas repare o seguinte, Enoque, com seus 300 anos de vida, ele passou esse tempo todo, 300 anos, acompanhando a Deus, estando com Deus. Não havia segredo nisso, não havia um ritual especial. O que ele queria era a companhia de Deus, era ter aquele a quem ele gostava ao lado dele. E é uma regra geral. Quando você gosta de alguém ou de algo, você tem tempo. Quando você não gosta, você não tem tempo. Se você não tem tempo para Deus, você não gosta de Deus. Se você não tem tempo para ler a Bíblia, você não gosta da Bíblia. Se você não tem tempo de ir à igreja, você não gosta de Deus. Não adianta se iludir. Eu sou cristão. Ser cristão é fácil. Repara o seguinte, qual era o segredo? Ele tinha tempo para Deus porque ele gostava de estar com Deus. É só lembrar os casais de namorados. Eles gostam de estar juntos, por quê? Porque eles gostam um do outro. Eles têm tempo um para o outro. A mesma relação acontece com Deus. Se você tem tempo para Deus, é porque você gosta de Deus. Você ama, quer. Ele tinha coragem de ser diferente. Naquele tempo, não mudava muita coisa de hoje. Violência, corrupção, pessoas más, pessoas ruins, o mundo com problemas, dificuldade, tanto que depois veio o dilúvio. Mas o que era importante para ele era estar com Deus. Ele tinha coragem de ser diferente. Quantos nós hoje temos coragem de ser diferentes? Falar de Deus enquanto os outros estão falando de bobagem. Ler a Bíblia enquanto os outros estão lendo outras literaturas. Ver aquilo que pertence a Deus enquanto outros estão afogados em outros itens. Você quer ser diferente? Isso mais ainda quando são adolescentes, jovens, é difícil a gente querer ser diferente. A gente quer fazer parte de um bando, parte de um grupo. A gente quer estar lá, agregado. Só que quando você é diferente, você é rejeitado. E ser cristão significa ser diferente. E isso gera dificuldades, com certeza. E mais para frente ainda gerará dificuldade maior. Ele andava contra a corrente. Será que queremos de fato andar contra a corrente do mundo? O mundo está caminhando para a perdição. E nós queremos e devemos ir para o caminho da salvação. E não é o caminho do mundo. Eles são bem opostos. Você quer ir contra ou a favor? É uma escolha pessoal. Não há outra opção. Tudo que existe precisa de tempo. Tudo que você gosta tem que ter tempo e carinho. Uma pequena história, se é fato ou não, a história conta que Michelangelo, ele estava construindo, dedicou tempo para construir uma estátua de Moisés. E eu vi uma réplica dela no Liceu de Artes e Ofícios, eu vi uma réplica idêntica à original, enorme, coisa mais linda, gigantesca. E quando ele terminou de construir a estátua de Moisés, ela era tão perfeita, tão bem feita, que ele pegou o martelo e bateu no joelho da estátua e disse, parla, fala. De tão real, tão viva que parecia, ele queria que falasse. Mas essa perfeição levou o quê? Tempo. Muitas vezes, esquecemos também que para ser pais precisamos gastar tempo. E aí a palavra é errada, não é gastar, é investir tempo na criação dos filhos. Eu, como professor, vejo a triste realidade de muitos alunos. O que acontece? Não existe um relacionamento entre pai e filho. Simplesmente eles foram postos no mundo. Quem fica criando essas crianças são as babás, empregadas, creches, a televisão, o computador, a internet. Eles não têm uma criação.
Se em vez de eles são realmente largados no mundo, não importa se é pobre ou rico, a situação é a mesma. O rico quer acumular bens e deixa o filho largado. Desculpa, filho, eu preciso dar tudo para você, então tem que trabalhar. Pai e mãe. O pobre precisa dar comida, então preciso alimentar vocês, temos que trabalhar. Pronto. E essas crianças ficam criadas por quem? Ficam em que situação? Não há diferença de classe social. Há simplesmente a questão de relacionamento que está faltando. Não existe uma dedicação de tempo real para criar aquilo que deve ser perfeito. Uma criança que esteja dedicada, que tenha caráter, dedicada a Deus. Uma criança que venha a ser útil à humanidade. Venha a ser, na verdade, um adulto, né? Precisamos aprender a ser pessoas que se preocupem uma com as outras. A ser pessoas que queiram ter relacionamentos verdadeiros. E somente assim eles saberão. E é difícil realmente para nós, ainda como cristãos, aí achamos estranho porque nosso filho não quer seguir a Deus. A imagem que ele tem de Deus, a primeira que ele tem de Deus, são dos pais. Ele associa Deus com o pai que ele tem, com a mãe que ele tem. E se ele não teve um relacionamento com pai e mãe, que relacionamento ele vai ter com Deus? É difícil. Precisamos orar muito para dedicarmos tempo aos nossos filhos, aqueles que estão crescendo ainda, aqueles que irão ser os futuros cristãos. O mundo já está cansado de cristãos nominais. Hoje na mídia todo mundo fala, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão, mas será que eles vivem o cristianismo? Ser cristão hoje é fácil, a questão é viver o cristianismo. Mahatma Gandhi uma vez falou, o cristianismo é lindo, o problema são os cristãos. Imagine, por que ele fala isso? A Inglaterra, dita como um país cristão, invade a Índia, massacra a Índia, mata milhares de pessoas, conquista, deixa aquele povo na miséria e se dizem cristãos. Aí querem atrair pessoas para Cristo como? Quando vieram os portugueses e espanhóis para a América também, muitos deles convertiam os incas, maias, astecas na marra, os índios. Isso não é cristandade, isso é ditadura. Isso não é amor a Deus, nem ao próximo. Isso não representa o cristianismo. Precisamos ser cristãos de verdade. Cristãos que vivam a palavra de Deus. Cristãos que tenham um relacionamento de fato com Deus. Não é forçando. Antes de encerrar, eu queria ler uma coisa que achei interessante. Eu não sei quantos de vocês acompanharam ou leram a meditação do pôr do sol. Isso aqui era do ano passado, desse ano, final do ano, né? Foi a última sexta-feira. Eu achei bacana que ele fala, o título é Renovando o Compromisso. Eu quero ler para vocês esse trecho que Ellen White escreve para um jovem, no aniversário dele. E parece que serviu para mim e talvez sirva para vocês. Eu vou ler aqui o seguinte. Finda hoje outro ano de sua existência. Como você o avalia? Tem feito progresso na vida religiosa? Tem crescido na espiritualidade? Tem crucificado o eu com suas afeições e concupiscências? Tem crescido em interesse no estudo da palavra de Deus? Qual tem sido o registro de sua vida durante o ano que acaba de passar para a eternidade, para nunca mais voltar? Ao entrar em um novo ano, faça-o com nova resolução de seguir conduta progressiva e ascendente. Seja a sua vida mais elevada do que tem sido até aqui. Faça que seu objetivo não seja buscar o próprio interesse e prazer, mas promover o desenvolvimento da causa de seu Redentor. Não permaneça numa atitude em que você mesmo sempre necessite de auxílio e outros tenham de vigiá-lo para mantê-lo no caminho estreito. Tenha como objetivo honrar a Deus em tudo. Ponha sua religião em tudo. Quem possui nossas mais calorosas afeições e melhores energias? Não temos amizade com o mundo. Tudo quanto temos e somos, consagramos a Ele, a Deus. Você deve seguir uma conduta tão decidida que ninguém precise se enganar a seu respeito.
Suas resoluções podem ser boas e sinceras, mas vão se revelar um fracasso, a não ser que faça de Deus a sua força e avance com firme determinação de propósito. Você deve pôr o coração inteiro na causa e obra de Deus. Os bons propósitos são justos, mas não se demonstrarão de nenhum valor a menos que sejam resolutamente executados. Muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. A vontade precisa ser exercida no devido rumo. E diga: serei um cristão de todo o coração. Essa foi uma carta a um jovem, mas ela serve para nós hoje com certeza. Precisamos ter uma resolução em nossa vida: seguir a Deus independente das consequências. Ter Ele em nosso coração, em nossa mente, no nosso agir. Levar isso a outras pessoas, não através de palavras somente, mas através de ações reais de verdadeiros cristãos. Como já falei, temos ouvido pessoas dizerem que são cristãos, mas não vivem o cristianismo. Precisamos ser diferentes, andar contra a corrente, andar no caminho de Deus. E com certeza esse número irá se reduzir cada vez mais. Que possamos ser essa minoria que está indo aos braços de Cristo. Que Deus possa estar conosco, nos fortalecer, nos ajudar.